que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam todos os dias, realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Caro amigo, seja bem-vindo a mais uma edição do Clube de Imprensa, um programa onde comentamos temas da atualidade e também fazemos uma análise crítica da imprensa sobre como tem tratado estes assuntos. Hoje comigo tenho os jornalistas Marlene Pereira, a quem agradeço, ao António Alto Pinho, pela segunda vez neste programa, a quem também agradeço, e ao meu colega jornalista também, Orlando Lima, quem agradeço. Obrigado a todos por terem aceito estar aqui conosco hoje numa edição mais que especial. Estamos todos online. Hoje falaremos de temas como as novas ilegalidades na Presidência da República, casos da dengue, o desaparecimento do corpo do bebê e morte de grávidas nos hospitais em Cabo Verde. E é isto. Sem mais delongas, começamos com o primeiro tema, que tem a ver com as novas ilegalidades na Presidência da República. Meus amigos, o que tudo indica, além do caso da Primeira-Dama, do salário da Primeira-Dama, o Tribunal de Contas detectou inúmeras outras ilegalidades cometidas na Presidência da República entre 2021 e 2023. No relatório enviado ao Ministério Público consta que o chefe da Casa Militar se opôs ao pagamento do salário de Débora Catiza Carvalho. Outra ilegalidade destacada pelo Tribunal de Contas foi a compra de uma obra de arte ao chefe da Casa Civil no valor de 300 mil escudos. Em vários momentos, o Tribunal de Contas viu-se confrontado com situações que vinham das administrações anteriores. Pinho, está a acompanhar este assunto e qual é a sua visão, a sua opinião sobre o que é que está a passar no Palácio da Presidência? Bom, eu para já acho que o que se está a passar no Palácio é um pouco aquilo que se passa em praticamente toda a administração pública em Cabo Verde. E depois estas ilegalidades também não trazem nada de novo. Na maior parte dos casos são procedimentos administrativos errados, que alguns transitaram inclusive da presidência anterior e eventualmente, isso não é referido no relatório, mas eventualmente até de presidências anteriores, que é aquela questão do pagamento de despesas médicas, de contratação de pessoal, adiantamento de salários e vai por aí. Agora, eu acho que situações destas seguramente se irão encontrar noutros gabinetes da administração, nomeadamente do governo, outras instituições públicas e até tribunais, por exemplo. Mas também acho que boa parte das vezes estes procedimentos errados e ilegais servem, quer dizer, não têm uma predisposição criminosa. Penso eu, na boa parte dos casos, não terá uma predisposição criminosa. E muitas vezes servem para agilizar procedimentos. Não é? Aliás, se nós formos falar em ilegalidades, o próprio Tribunal de Contas se encontra numa permanente violação da lei, porque a lei determina que o Tribunal é obrigado a tornar públicos
os seus acórdãos, e o Tribunal não tem feito isso. Depois, há aqui aspectos até um bocado ridículos. Por exemplo, aquele caso da aquisição da tela de Bela Duarte e da venda da aquisição da tela pela presidência. Isto é de uma ingenuidade flagrante. É evidente que um servidor público, como é o caso do chefe da Casa Civil, não podia vender à própria Presidência da República uma coisa que era seu património. Mas a verdade também é esta. Isto configura alguma situação de enriquecimento ilícito? Não configura. É uma falha muito grave. Mas, quer dizer, o chefe da Casa Civil não ia enriquecer por ter mais 300 contos na sua conta. Embora não devesse ter feito, isso é absolutamente claro. Todas as situações de ilegalidade, e eventualmente até com imputações de natureza criminal e de improcedências administrativas, não deviam ter ocorrido. Depois, há uma coisa que eu acho estranha em relação a isto tudo, em relação aos salários da primeira-dama, em relação a estas violações da lei, é que, quer dizer, isto aconteceu durante 2 anos e ninguém reparou nisto. O Fisco não reparou, o Ministério das Finanças não reparou, o Tribunal de Contas não reparou, e os deputados, isto estava tudo orçamentado, quer dizer, e os deputados, que, nomeadamente o salário da primeira-dama, e os deputados também não repararam em nada. Então, estás a querer dizer que as responsabilidades não devem ser assumidas apenas pela Presidência? Não. Em primeiro lugar, a responsabilidade deve ser toda assumida pela Presidência. E não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o que há aqui é uma situação generalizada de desleixo. Ninguém reparou em nada. Quer dizer, como é que se anda durante 2 anos a pagar um salário ilegalmente a uma pessoa e ninguém repara em nada? Depois, Marilene... Mas há queria só referir uma coisa muito, muito, muito rapidamente, que me parece importante. O Presidente da República, recentemente, numa entrevista que deu a um portal de informação, quando esteve nos Estados Unidos, fez uma acusação muito grave. Ele disse que altas figuras do governo, sabiam, nomeadamente, da questão do pagamento de salário e anuíram. E toda a gente sabe quem foram as pessoas que anuíram. Foi o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Até há imagens de uma reunião na Presidência onde esteve o Vice-Primeiro-Ministro e onde esta questão foi tratada. Agora, levando isto para a situação da imprensa, não é? E do jornalismo, havia uma questão. Ninguém nunca fez nenhuma pergunta, quer na sequência desta acusação, nunca ninguém fez, primeiro, ninguém perguntou ao Presidente da República quem eram essas pessoas com altas responsabilidades no governo que anuíram. Provavelmente ele nem iria responder, até por uma questão de elegância institucional. Mas a pergunta devia ser feita. Depois, outra pergunta que não fizeram foi aos juizados. O senhor anuiu nesta história de... Bom, eu ainda gostava de voltar a esta questão da presidência, porque há outras coisas, enfim, à volta disto que me parece importante referir. Não é? Marilene, esteve a acompanhar a primeira intervenção do Alpinho. Queria também ouvir a sua opinião e a sua análise sobre esta questão. Tem que abrir o microfone. A questão de, primeiramente, como pessoa, como cidadão, é uma situação que me choca. Porque a presidência da República deve ser a imagem máxima da nação. E se é essa a imagem da nação, nós temos que estar muito preocupados com essa nação. Para mim, o caso da primeira-dama é o menor, porque ela trabalhou e teria que justificar um salário, porque já ninguém trabalha de graça. E eu acho que o caso dela foi excessivamente usado por sermos ainda uma sociedade misógina e machista. Se fosse um homem, estaríamos nós a discutir esse salário? Duvido. Então, assim, foi mais por misoginia e classismo.
Se fosse a primeira-dama uma pessoa de classe média alta, estaríamos discutindo isso. Então, assim, o que me choca são os últimos dados, que mostram uma miséria humana dentro da presidência da República. De gente que precisa, que a maioria tem salário acima da média da população cabo-verdiana, e que precisa que a presidência da República lhe pague massagem e consulta de psicólogo. Isso, para mim, é uma coisa horrorosa. De gente que ganha acima da média salarial e que vende as suas férias, quando isso também é ilegal. Então, assim, quando a gente pensa que numa presidência da República teria o suprassumo dos técnicos deste país, isso revela uma coisa que, para mim, não é normal, né? E o fato de outros, como o colega Altipinho disse, que haver responsabilidades partilhadas, sabendo a política cabo-verdiana como é, seria muita inocência do senhor presidente da República saber que o senhor primeiro-ministro ou o senhor ministro das Finanças iam estar com ele neste momento, dizer, não, nós autorizamos. Não, tudo é política. E é um momento que o senhor primeiro-ministro e o senhor ministro das Finanças vão usar claramente, e as pessoas do partido que lhe suportam vão usar claramente para puxar o tapete ao presidente da República. Isso é óbvio. Orlando, queria também ouvir a sua análise, né? E também que me respondesse sobre a cobertura destes acontecimentos, se tem havido equilíbrio entre a crítica e a necessidade de provas concretas. Pois bem, cumprimento também todos os colegas do painel e obrigado pelo convite. Espero que o som esteja a chegar da melhor forma. Sobre esta questão, efetivamente, a imprensa cabo-verdiana tem feito o seu papel, tem dado a cobertura necessária perante os dados que são disponibilizados. Concretamente, com o relatório da Inspeção-Geral das Finanças, que nos trouxe mais elementos importantíssimos para a nossa análise. Efetivamente, estou de acordo com os colegas em relação àquilo que pode também representar uma mancha para a própria Presidência da República. A Presidência da República tem de dar o exemplo. Ora, perante aquilo que nós temos em mãos das denúncias feitas de situações de ilegalidades, a Presidência fica, de facto, numa situação muito ingrata, sobretudo por ser o chefe de Estado, uma figura com uma experiência vasta no mundo da política e alguém que tem estado muito a apelar à transparência, ao combate à corrupção, e quando essas coisas acontecem dentro da nossa Presidência da República, efetivamente, há aqui uma mancha para a Presidência. Agora vamos esperar por aquilo que o Ministério Público também vai ditar, vai dizer, e como ficará o Presidente perante aquilo que será o pronunciamento final do Ministério Público. De modo que, do lado da imprensa, acho que sim, nós temos dado a cobertura com equilíbrio. É claro que os políticos estão agora a tentar tirar dividendos de toda esta situação, tendo em conta que estamos a viver um momento especial, porque vêm aí as eleições autárquicas. Eu acredito que tudo isto irá ter reflexos. Ontem ouvimos o Presidente da República dizer que, por que não estender também investigações à Administração Pública cabo-verdiana, porque ele acredita que situações de irregularidades poderão ser igualmente detectadas na nossa administração pública. Daí a necessidade de, efetivamente, sermos mais responsáveis e também de nós, enquanto cidadãos, fazer um maior monitoramento da atividade política cabo-verdiana, porque neste aspecto aqui a nossa cidadania também está um pouco aquém. E continuando no Orlando... Só uma questão. O Orlando falou na fala de falta de transparência e questão da corrupção. Neste caso, não tem falta de transparência nem questão de corrupção. Estava tudo lá preto no branco. Eu considero que foram atuações inclusive no Orçamento de Estado. Não há falta de transparência, estava lá no Sigov e tudo mais. Há uma postura que não é a postura que se espera. Não são gastos que se esperam de uma presidência da República. Não é uma postura republicana. Isso. Não é uma postura Falou republicana. bem, colega.
É isso a questão. O Presidente da República, queria só dizer mais umas coisinhas muito, muito breves. O Presidente da República esteve muito mal, de facto. Mas depois, o que mais me choca nisto nem é a questão da intransparência, porque a transparência estava lá toda, quer dizer, tanto estava que as pessoas tiveram acesso à informação toda, não houve nenhuma ocultação. O que me, para além da questão de ter faltado cultura republicana, e eu acho que o Presidente da República tem, de facto, concordo com isso, um exemplo, foi todo o folclore que se criou à volta disto, numa campanha, inclusive, miserável em dois sentidos. Quer dizer, por um lado, atacando a cidadã Débora Catiza Carvalho com argumentos, eu nem lhe chamaria argumentos, narrativas, dislates, absolutamente misóginos e, inclusive, utilizando baixo escalão, coisas absolutamente inqualificáveis, que foram assumidas publicamente nas redes sociais por deputados e por dirigentes políticos. É isso por que exemplo, dizer, sim. aquela questão de formalmente o Presidente da República não ser casado. A maior parte dos cabo-verdianos não são casados. Eu próprio devo dizer com todas as letras, é um falso, eu próprio não sou casado. E se alguém dissesse na minha casa, que a mãe na minha cara, que a mãe dos meus filhos era uma pequena ou uma rapariga, levava logo um murro no nariz, sem dúvida nenhuma. Era uma coisa instantânea. Não vamos por esse lado, não vamos pelo lado de depois há outra questão. É não só neste caso, mas em relação a vários casos, que é a tentativa de politização da justiça e de judicialização da política. Quando se disse que a posição do Tribunal de Contas já tinha sido assumida, o que é que surge nas redes sociais? Que o Presidente da República tinha sido condenado pelo Tribunal de Contas, não é? Que era uma mentira absolutamente deslavada. E mesmo num cenário futuro, mesmo que sejam imputados à presidência ilícitos criminais, nunca será o Presidente da República a responder por eles. Será o seu chefe da Casa Civil e a Diretora-Geral da Administração. São eles, do ponto de vista administrativo, os responsáveis. Isto não iliba o Presidente de nenhuma responsabilidade. E ele é politicamente responsável. Agora, há aqui uma intenção por trás disto tudo, que é, para além de fragilizar a presidência, que considero uma coisa muito negativa, não é? Essas tentativas, até com narrativas muito baixas para fragilizar a presidência da República, há aqui uma intenção óbvia, político-eleitoral, de fragilizar o próprio José Maria Neves, inviabilizando uma possível recandidatura ao cargo de Presidente da República, não é? Certo, Pinho. E isto é feito seguindo à risca a agenda pessoal de alguém que quer ocupar o lugar de Presidente da República. Okay. Houve até um jornal que indicou alguns nomes potenciais candidatos, né? No caso, José Maria Neves. Sim. A gente sabe quem é o primeiro da fila. Ok, mas vamos lá. Orlando, considerando a sensibilidade do tema, qual é a linha que separa o jornalismo investigativo da possível difamação? Da possível? Desculpe. A difamação. Sim, esse é um problema também, né? E notamos, como é que disse aqui o nosso colega, que perante estes casos da Presidência da República, houve aqui difamação, pôr em causa a dignidade das pessoas, né? E isto é extremamente grave. E o jornalismo não pode ir por este caminho, não é? De difamação. Muitas vezes estas situações acabam por nos colocar também numa posição muito ingrata e o jornalismo tem aqui a sua dose de responsabilidade, de modo que é preciso apostar cada vez mais na capacitação dos profissionais da comunicação social, sobretudo na investigação, na abordagem desse tipo de situações. Mas já ir por este campo de difamação é algo que, naturalmente, todos nós aqui condenamos. Mas há uma questão aqui, há muito pouca investigação na imprensa cabo-verdiana. A imprensa pública é quase zero. A televisão pública, eu acho que vai mais que zero. É só ver o que aconteceu
de ontem. Bastou sair o jornal A Nação, que teve que trabalhar, que teve que investigar, para todo mundo ir chupar no trabalho da nação. O que é muito feio, porque os órgãos públicos têm muito mais recursos que os privados, tanto materiais quanto humanos. Mas também nós sabemos como que os jornalistas dos órgãos públicos estão manietados por suas chefias. Nós sabemos que, por mais que eles queiram ter liberdade, eu vi isso com um caso recentemente que eu estive envolvida, como que lá em cima depois determina a mudança de rumos. Está de acordo, Orlando? Concorda? Sim, porque também, Marlene, há aqui outra questão que tem a ver com uma forma como nós fazemos a distribuição de tarefas nas redações. Nós precisamos refletir sobre isto, não é? Porque se eu quero ir investigar uma matéria, não há tempo, não há disponibilidade, porque a formatação das redações está, assim, infelizmente, aqui, sobretudo nos órgãos públicos. É algo que nós devemos repensar. Porque, então, preferem mandar um jornalista a cobrir uma visita do primeiro-ministro? Há tempo, sim, quando é para coisa docezinha. Eu sou júri de prêmio de jornalismo. As reportagens que não incomodam politicamente, que não chateiam ninguém, as pessoas têm tempo de fazer. Aquelas de fundo, que há questões criminais, não há tempo. Por que não há para essas, se há para outras? É só a gente ver isso. Os prêmios de jornalismo são todos, da parte dos órgãos públicos, coisas suaves, os passarinhos, a vegetação, a história. E se tem algum problema, no máximo é culpar o outro. O prêmio deste ano foi com o chinês lá. Nós não temos culpa, é o chinês que é o bandido. Quando a culpa é nossa, não se pode trabalhar. Então, assim, há problema sim. Há justiça influenciando dentro dos órgãos de comunicação social. Todo jornalista tem que ser claro em falar isso. Há política influenciando dentro dos órgãos de comunicação pública. Quer dizer, nós temos uma democracia cerceada. Eu não uso nem o termo manietado, que podia ser mais forte, mas cerceada. E as pessoas têm que pensar no estômago. Eu não posso querer heróis, e a gente sabe o que acontece ainda hoje com a imprensa que ousa colocar a cabeça de fora. A gente sabe, estamos vendo. Pois. Né? Mas quando eu falo no tempo, que não há tempo, estou a dizer que mesmo eu querendo fazer, a chefia vai dizer não, nós precisamos de si para uma outra reportagem, para uma outra matéria. É isso? Está a ver? Era aí que eu queria chegar também, Orlando. Bom, você disse de forma politicamente correta o que eu disse de outra forma. Obrigada, Orlando. Bom, meus amigos, antes de passar para o próximo tema, queria pedir ao Pinho que fizesse a sua última consideração. Não, em relação a esta questão do jornalismo de investigação, há aqui vários aspectos. O primeiro é que o jornalismo de investigação é caro. É caro. E demora muito tempo. Depois, no que respeita, e os meios de comunicação privados não têm recursos nem têm meios humanos para o fazer. Ou seja, tem quase toda a gente da redação, para não dizer mesmo toda a gente, concentrado na agenda, não é? E uma investigação pode demorar meses, não é? Para se chegar a um resultado aceitável e útil do ponto de vista do interesse público. Depois há outro aspecto, que é a pequenez do país. Ou seja, isto é um país onde toda a gente se conhece. E quando se trata de, enfim, temas mais escaldantes, colocam-se aqui questões fundamentais que inclusive têm a ver com a segurança de jornalistas. Não é? E, portanto, essa acusação que fazem aos jornalistas cabo-verdianos, que não investigam e tal, é uma coisa, não faz sentido nenhum, e são críticas feitas por pessoas que não percebem nada do que é o jornalismo. E, se calhar, também não percebem nada do que é a realidade deste país. Eu, uma vez já disse isto, aliás, é uma coisa que eu refiro várias vezes, quando eu vim para Cabo Verde, peguei aí em alguns assuntos um bocado quentes. E diziam-me assim, eu gosto muito de ler o que você escreve, você tem muita coragem. Eu respondia sempre,
Claro que tem muita coragem. Se a coisa der mal, apanho o avião e vou para Lisboa. Agora, os jornalistas cabo-verdianos têm essa possibilidade? Há meios para proteger a sua integridade e a integridade das suas famílias quando investigam coisas pesadas que têm a ver com corrupção, que têm a ver com tráfico de estupefacientes, que têm a ver com redes de abuso sexual de menores, por exemplo. Os jornalistas, é-lhes garantido esse tipo de situações? Não é. Mesmo em relação aos jornalistas dos órgãos de comunicação social pública, quando esticam um bocadinho mais a corda e vão mais além, são censurados pelas direções. Está a acontecer isso na TCB. Toda a gente sabe isso. O problema maior é esse, não é de outro tipo de problema. Sim, não é toda a gente sabe isso. Ninguém mata um jornalista em Cabo Verde porque fez um trabalho. Há censura na comunicação social pública, toda a gente sabe isso. E provavelmente também há censura nos meios de comunicação social, nos meios privados de comunicação social. Bom, mas a questão é esta: os meios de comunicação social privados não estão obrigados a fazer serviço público, não é? Os órgãos de comunicação social do Estado estão acima de quaisquer interesses, acima de qualquer partido, acima de qualquer ideologia, estão obrigados a fazê-lo. Porque todos nós pagamos para que eles existam, não é? E esta obrigação, ao que parece, então, não está sendo levada a risco. Não, por exemplo, ontem, a televisão pública foi uma sessão de propaganda do ministro Olavo. Umas três esticam, façam um pacote só, transformam 3 notícias em uma. Qual a necessidade da gente ver aquilo meia hora do ministro Olavo? Não, e às vezes o mesmo político ou o mesmo governante aparece mais que uma vez, que é uma coisa extraordinária. Eu gostaria aqui de... 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de tempo de antena. Não é? A questão da pequenez de Cabo Verde, e porque todos conhecem, eu acho que não deve ser desculpa. Eu acho que não deve ser desculpa, não é? Não. Eu acho que a questão da pequenez não deve ser desculpa. Aqui é a questão... Assim, é o profissional assumir a sua cota-parte de responsabilidade, tendo em conta que é profissional de um setor muito sensível e que tem aqui um grande contributo a dar num Estado de Direito Democrático e cada um saber assumir a sua responsabilidade. Portanto, falamos muito de fazer jornalismo investigativo em Cabo Verde, um ou outro faz, é verdade, mas, enfim, ainda estamos, na minha opinião, ainda estamos muito aquém. E temos de libertar desse condicionalismo do pequenez de Cabo Verde, porque todos são família. Eu acho que isto aqui não pode ser desculpa. É a minha opinião. Ok, com esta intervenção... Convenhamos que ser jornalista na cidade da Praia é completamente diferente de ser jornalista em Nova Iorque. E fazendo aquilo que está previsto pelas regras de jornalismo, o jornalista não está tomando posição com A ou B. Ele está dando a quem o lê, quem o ouve, quem o vê, a opção de fazer a opção pelo lado que quiser. O problema em Cabo Verde é que as pessoas fazem... O problema em Cabo Verde é que as pessoas fazem conotações. O problema em Cabo Verde é isso. Se você fizer uma boa peça investigativa, há aqui a tentativa de colar-te a partir da A, B ou C, ou a tentar, enfim, influenciar ou prejudicar este ou aquele partido. Infelizmente, também são as coisas da nossa democracia e que devemos ultrapassar. Ok, pessoal. Vamos prosseguir com outro tema. Recentemente estamos aqui ok, é apaixonante, sim. Estamos a ser acompanhados, estamos a acompanhar notícias do desaparecimento de um corpo de um bebê no Hospital Agostinho Neto e também da morte de 2 grávidas, uma no Sal e outra na praia. Marilene, este tema, o que é que lhe diz? É outra coisa chocante. Me narraram o caso da grávida do Sal. Ela foi com 7 meses, com dores, durante 2 semanas ao hospital e foi mandada para casa. Quer dizer, o bebê morre, está morto, ninguém procura saber, necrosa, e entra a mãe em decomposição ainda viva. Isso num país que tem um sistema de saúde.
A outra morre, e não é o primeiro caso, já me relataram outras, no hospital a ter bebê. Em pleno século XXI, uma mulher que vai ao hospital ter o filho, morre de parto, aí vem falar, ela vem arranjar desculpas que eu vi ontem. Ela não fez o acompanhamento que tem que fazer o pré-natal. E isso nós sabemos que é um problema grave em Cabo Verde. Apesar de ter o centro de saúde, os PMIs, as mulheres, um número muito significativo, não fazem o pré-natal. Mas nós também não vemos campanha em crioulo, na televisão, da importância do pré-natal. Há quantos anos nós não vemos campanha sobre a importância do pré-natal na saúde da mãe e do bebê? Mas se essa mãe vai ao hospital, o hospital universitário, no caso aqui do Agostinho Neto, universitário, e isso lhe dá uma responsabilidade, devia lhe dar uma responsabilidade maior, tem que ter condições para fazer face a uma hemorragia, que é o que disse, morreu de hemorragia. Tem que ter condições. Se não tem para uma mãe grávida que foi ter o bebê, não tem para mais nada, né? Além dessas duas mortes de mulheres, no século XXI, já terminando o primeiro quarto do século XXI, o desaparecimento do bebê. Gente, é macabro. É macabro uma criança na capital de um país que se diz desenvolvido, o corpo desaparecer. Eu penso, tendo em conta o mundo que vivemos, essa criança morreu mesmo? Ou alguém terá roubado para vender a uma mãe que não tem filho? Se essa criança não morreu, com tanto que a gente sabe de gente que, sendo católico, mexe com as cordas e tudo, essa criança, o corpo não foi usado para alguma cerimônia? Eu continuo pensando isso porque até agora esse corpo não apareceu. Pelo amor de Deus, com que segurança eu vou num hospital onde um tipo de coisa dessa acontece? Então, assim, é muito feio para a imagem do hospital. É muito feio para a imagem da saúde do país, que só ontem declarou contingência quando oficialmente, a gente tem 9 mil casos de Covid. Oficialmente por quê? Porque falta testes, e a ministra falou que é normal numa situação como essa. Eu tenho Covid em casa e eu não fui ao centro de saúde nem ao hospital, porque a gente sabe a situação. Dengue, desculpa. E a gente faz o tratamento em casa porque a gente sabe o que é. Quantas pessoas como eu não estão fazendo o tratamento em casa para evitar ir ao serviço de saúde? Então, assim, esses números também não são números reais. Vamos colocar pelo menos o dobro nisso. Nós já temos uma epidemia de Covid na cidade da Praia e só ontem declarou situação de contingência. Em 2009, o país parou para limpar. O problema da praia é questão de saneamento. Então, assim, é um acumular de situação envolvendo a saúde que me deixa, como cidadã, muitíssimo preocupada. E, por exemplo, eu fui comprar o produto, né? O produto, eu tenho que quase ir no câmbio negro para comprar produto para me proteger. Eu tenho que fazer uma negociata, sabendo que nós vamos ter uma situação por causa da chuva, há quanto tempo um mosquito da dengue circula no país? Só agora que a gente começa a bater tambor? Então, assim, desculpe, eu misturei os temas, mas é tudo saúde. Ok, Pinho, a partilha destas preocupações. Não, em relação, é assim, vamos lá ver o seguinte. No espaço de pouco mais de uma semana ou pouco mais de uma semana, aconteceu o seguinte. Desapareceu um bebê no Hospital Universitário Agostinho Neto e faleceu uma parturiente no mesmo hospital. Mas não se ficou por aqui. No SAL, outra parturiente também faleceu. E, portanto, isto não são coisas normais. E eu até devo dizer, logo para começo de conversa, que eu não tenho nenhum preconceito em relação à maternidade do Hospital Agostinho Neto. Pelo contrário, decorrente da minha experiência pessoal, até tenho a melhor opinião da maternidade, considero que tenho ótimos profissionais. Por exemplo, os meus filhos, que à imagem do que acontece com alguns dirigentes políticos, estão sempre a bater no peito
e a exaltar a sua africanidade e cabo-verdianidade e vão à Europa ou aos Estados Unidos, levam as respectivas esposas aos Estados Unidos ou à Europa para terem as criancinhas, e eu tive uma outra opção. Os meus filhos podiam ter nascido em Portugal. Eles, aliás, atualmente têm dupla nacionalidade. Mas eu sonhei para os meus filhos que eles vivessem como cabo-verdianos. E quis que eles nascessem cabo-verdianos. Desculpem que isto são coisas que me emocionam um pouco. E não tenho nenhuma razão de queixa desse período. Foram 2 períodos, porque são 2 crianças com uma diferença de 2 para 3 anos entre uma e outra. E, portanto, não tenho nenhuma... enfim, tenho as melhores opiniões, segundo a minha experiência pessoal, da maternidade. Agora, obviamente, isto não é normal. Há coisas que correram mal e, havendo culpas, elas não podem morrer solteiras. O problema é que morrem. Agora, o que me chocou neste processo todo, para além das mortes, para além do desaparecimento das crianças, da criança, que eu concordo que é uma coisa que está mal explicada, nem se sabe se morreu ou não, não é? E pode ter seguido um caminho mais sinuoso e criminoso até. Uma das coisas que me chocou, para além destes 3 factos, foi ver atitudes absolutamente levianas, e não é de uma pessoa qualquer, é do bastonário da Ordem dos Médicos. O bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à Rádio Nacional, disse qualquer coisa como isto, mais coisa, menos coisa, que, embora não tendo informações sobre estes casos, disseram-lhe não sei o quê. E o que é que lhe disseram? Disseram-lhe que a parturiente, no caso da Praia, não levou a informação necessária para que os médicos soubessem do que é que se tratava. E depois... Culparam a vítima, já culparam a vítima. A vítima é sempre... Há sempre um culpado conveniente. Neste caso, uma culpada conveniente. Aliás, da última vez que estive aí, tivemos um caso de uma senhora que foi apanhada com drogas, também era a culpada conveniente. E depois o bastonário refere-se, num ato de absoluto desrespeito e falta de educação, referiu-se à senhora que faleceu como ela. Mas será que só tem o tratamento de senhora as mulheres que frequentam consultórios da medicina privada? E, portanto, foi para mim um grande choque ver alguém aparentemente irresponsável, insensível e sem educação ser o bastonário da Ordem dos Médicos. Isto chocou-me profundamente. Em relação aos inquéritos, sabem qual é a minha opinião? Se calhar até estou a ser especulativo. A culpa vai morrer solteira como morre sempre. Nunca se vai apurar as reais de responsabilidades e o ónus da culpa vai ser das vítimas. Não, e o pior, Altipinho, é que... E porquê é que vai ser das vítimas? Fundamentalmente porque são pobres. E porque não podem falar, já estão mortos. E porque não podem falar, já morreram. Não é porque são pobres. Há um ódio aos pobres. Aos pobres, sim. Os pobres têm sempre... Num país feito de pobres, onde todo mundo veio da pobreza. E que são miseravelmente utilizados para fins eleitorais. Essa é uma postura de quem está no poder para negar o seu passado de pobreza. Para ninguém falar que pensar que isso tem a ver comigo. O pior de tudo é que o país perde. Nós, como cidadãos, não queremos investigação para castigar ninguém, para ver o que falhou, para essa falha não se repetir, para que outras famílias não percam as suas filhas por causa de uma falha. Não é para criminalizar médicos, não é para criminalizar ninguém, é para tomar... Para corrigir, né? Para corrigir situações do género. Essa é a questão. Eu, se me permite... E aproveitando esta... Porque eu acho que é importante. Salvo erro, em 2022, uma cidadã cabo-verdiana que se chama Miriam Medina publicou um livro cujo título é Uma Dor Além do Parto.
e que fala sobre a violência obstétrica pela voz de várias mulheres que foram vítimas de violência obstétrica. E eu recordo-me que, na altura, a Miriam foi alvo de ameaças, de tentativas de intimidação e foi, inclusive, acusada de atacar o sistema. É este mesmo sistema que se pronunciou há dias pela voz do bastonário da Ordem dos Médicos, imputando às vítimas a responsabilidade de um facto, de uma tragédia que não é delas. E eu, o mais triste que a questão da Miriam não parou com o livro dela. A violência obstétrica continua. Sim. Exatamente. Parece que é modus operandi. Ok. Orlando, a Marlene falou que é preciso evitar futuros casos semelhantes, né? E daí a minha pergunta... Sem dúvida. Agora vamos esperar pelo inquérito. Agora é o inquérito independente que a ministra já anunciou. Mas, na sua opinião, em que medida o jornalismo de investigação pode ajudar a evitar futuros casos semelhantes, pressionando por mudanças e melhorias no sistema de saúde? Jeremias, eu peço desculpas, passo para outro colega porque eu tenho compromisso. Já volto já. Pode ser? Ok. Então passo a mesma pergunta para o António Alpim. Bom, eu acho que o jornalismo, aquilo que deve fazer, não é? Para além das coisas que são óbvias, é dar voz às pessoas. É dar voz às pessoas. E, portanto, isso é fundamental. E estes casos, como aliás a Marilene referiu, de violência obstétrica, vêm-se cedendo, são anteriores ao livro da Miriam e estão para além do livro da Miriam. Não é? Isso continua a acontecer. E não me parece que haja nenhum interesse objetivo das autoridades públicas para contrariarem essa situação. E recordo até, boa parte destes casos de violência obstétrica ocorreram em São Vicente, no Hospital Batista de Sousa. Casos flagrantíssimos. Qual foi o resultado das investigações? Eu não conheço nenhum resultado. Acho que foi tudo abafado. E, quer dizer, pedir ao jornalista que faça alguma coisa por isso, o jornalista, mal ou bem, no seu cotidiano vai fazendo. Ai de Cabo Verde, se não fosse a imprensa. Porque nós sabemos que muitas coisas foram descobertas ou deixaram de acontecer por causa do jornalista. Que se ainda há um medinho da nação, sobretudo dos políticos, é do jornalista. Não tem medo da justiça, não tem medo das suas associações. Os jornalistas são os culpados convenientes também. O que eu queria como cidadã é que as tais ordens, todas elas, e os tais sindicatos, funcionassem para além de pedir aumento salarial. Funcionasse para verificar, e também as agências reguladoras, né, que são outras coisas que a gente não entende o dia a dia da existência. Então, funcionasse para ajudar o Estado, para ajudar os governos a melhorarem os sistemas, quer seja de saúde, quer seja de educação. Nós só vemos essa gente aparecerem em questões salariais, e não para melhorar, para trabalhar com seu colega, para evitar que essas coisas acontecessem. Esperar só do jornalista, eu acho que é uma grande maldade, quando todos, principalmente os que estão lá no terreno, têm responsabilidade. Mas esse é o discurso recorrente em todo o mundo. A culpa é sempre do jornalista. E em Cabo Verde também, não é? Mas em todo lado. Se nós virmos a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, os jornalistas são o alvo preferencial. Inclusive, em Cabo Verde, na última semana, fizeram uma campanha miserável contra a Rosana Almeida nas redes sociais. Horrível. É uma coisa absolutamente deplorável. Misógina, machista, criminosa. Exatamente, tudo. Ou seja, os recalcamentos todos, inclusive alguns de natureza sexual, porque muita dessa gente nunca se conseguiu realizar sexualmente, nem assumir a sua identidade sexual, não é? E esse discurso misógino e machista
esconde muitas vezes, pá, um prisioneiro dentro do armário, pá, que tem medo de sair cá para fora. Frustração sexual. Mas tudo isso... O Dr. Freud explicava tudo isso e nós não estamos trazendo Freud nada explicava tudo, né? Gente Está frustrada nos livros, e infeliz. Dizer. Gente frustrada Mas tudo isto acontece porque ela foi mais além no seu trabalho, certo? Então daí é ver as consequências também que há em Cabo Verde para jornalistas que vão mais além no seu trabalho. Sim. Exatamente. E esse é o risco. Mas é assim, mas o jornalismo sempre foi uma profissão de risco, não é? Bom, houve uma altura da minha vida que estive envolvido em coisas um bocado complicadas do ponto de vista da investigação. Muitas delas tinham a ver com pedofilia, com redes pedófilas. E eu na altura pá, disse, pá, se eu quisesse uma vida calma, pá, eu tinha ido para contabilista, pá. Então não tenho nenhum preconceito em relação aos contabilistas. Mas a verdade é essa. O jornalismo é uma profissão de risco e sempre vai ser uma profissão de risco. Não, e tomando o caso da Rosana Almeida, se há uns frustrados que escreveram aquilo, os Sim. frustrados que o colega definiu muito bem, né? Sim. É tudo muito freudiano. Esse tipo muito de postura freudiano. pública, assim. Houve uma maioria que saiu em defesa dela, publicamente. Também, é verdade. Então, também eu é acho verdade. que isso só veio reforçá-la, não diminuí-la. Não, ela Então, saiu reforçada. E se as redes sociais são uma coisa, em muitos momentos daninhas, doentia, ela permite também que o cidadão que não consegue ver a sua voz nos órgãos oficiais possam ter voz. Então, assim, a gente tem que saber peneirar. E foram essas redes sociais que foram daninhas em minoria, é que as pessoas vieram a público. Não os colegas da Rosana, não o órgão no qual a Rosana trabalha. Entendeu? Com certeza. E isto diz muito daquilo que é a solidariedade para com os colegas em Cabo Verde, certo, Pinho? Sim, é assim, eu não tenho... embora haja aí, pá, uma ideia instalada, eu nem sei se é uma ideia instalada, mas é uma coisa que gravita muito nas redes sociais, de que os jornalistas cabo-verdianos são uma porcaria, que... Bom, os jornalistas cabo-verdianos são como jornalistas de qualquer parte do mundo. Há bons jornalistas e maus jornalistas, naturalmente que há, como há bons profissionais e maus profissionais em todas as profissões. Do ponto de vista global, eu acho que os jornalistas cabo-verdianos fazem o seu trabalho. E fazem o seu trabalho com seriedade. E há uma coisa muito curiosa, eu próprio vivi isso. Houve um tempo da minha existência aqui em Cabo Verde em que eu era visto como o mais indefetível ventoinha. De um momento para o outro, quando o MPD chegou ao poder, passei a ser visto como o mais indefetível tambarina. Eu não mudei rigorosamente nada daquilo que pensava. Mas até acho o seguinte, os senhores que agora estão no governo, que são este governo de plantão, onde vir outros, estes senhores também não mudaram rigorosamente nada. Eles rebelaram-se. Eles apenas se rebelaram. Eles sempre foram assim. Mas Pinho, acredito que isto sempre aconteceu em Cabo Verde. A Marlene está cá desde 90. Em Cabo Verde e noutros lados. É evidente que aqui... trazer também a sua visão. É evidente que aqui a partidarização é muito mais obsessiva, não é? Nós somos um país pequeno. Nos países pequenos a questão é mais dura. Mas eu acho que em Cabo Verde, quem me conhece sabe que eu vivo dos meus valores. E eu nunca mudei. Quer tenha um, quer tenha outro. E, às vezes, a própria sociedade surpreende. Mas a Marilene está indo contra fulano? Como? Não, se fulano está errado, eu vou contra fulano. E se o outro fulano, que acham que eu sou sempre contra ele, está certo, eu vou. É o certo ou o errado. Não existe meio termo. Não existe meio morto. Não existe meio vivo, quando alguém é. Agora, em relação ao jornalista cabo-verdiano, o jornalista cabo-verdiano é o que Cabo Verde é. Eu não posso exigir que o jornalista cabo-verdiano seja melhor que o professor cabo-verdiano, seja melhor que o médico cabo-verdiano, seja melhor que o engenheiro cabo-verdiano, porque o jornalista cabo-verdiano não veio de Marte.
ele é produto dessa sociedade. E se há problemas em jornalismo, em medicina, em educação, nós temos que olhar para este país. O que nós precisamos melhorar neste país? Eu acho que este país, tal como outros países, nós vivemos um Ocidente em crise total, precisa se repensar. O que a gente era bom e hoje não está? Como é que melhora? O que a gente era ruim e já melhorou? Nós precisamos repensar. Mas, infelizmente, os nossos modelos são muito, muito ruins. Eu costumo dizer o que eu costumo dizer para o Brasil. O Brasil é aquilo que é porque temos maus vizinhos. Cabo Verde tem maus vizinhos. Não tem vizinhos a quem... Portugal avança porque tem ali a Espanha. Eu quero ser melhor do que a Espanha. Eu concorro com alguém maior do que eu. Então, nós não temos vizinhos, além do fato de ser ilha, que é um limitador, que nos faça querer ser melhor. Todas as estatísticas, quando comparados com os vizinhos africanos, nós somos muito bons. Mas que estatísticas são essas? A nossa liberdade de imprensa é um modelo. Com a Guiné-Bissau, com o Quênia, com o Congo, com o Moçambique, com a Angola. Mas isso é preciso nivelar para cima, não é? Isso nos satisfaz? É isso que nós temos que ver. Isso não nos satisfaz. Não tem que nos satisfazer. Porque nós temos uma média de escolaridade alta, nós temos uma média de ensino universitário alto em comparação com esses outros. Então, essas estatísticas africanas, I'm so sorry, já não nos servem. Então, nós temos que buscar parâmetros em vários outros setores. Por isso que é importante críticas. Críticas não para ferrar ninguém, não para criminalizar ninguém, mas para que as pessoas possam melhorar. Certo, pessoal. Vamos entrar agora muito rapidamente no último tema. A Marlene havia dito que o governo só agora declara a situação de contingência quando já deveria declarar há mais tempo. A minha pergunta é esta. Qual é o papel? Será que a imprensa falhou? Deveria pressionar mais no sentido de fazer com que o governo tivesse declarado esta situação há mais tempo? A pergunta é para quem? Também a questão da imprensa, né? Coitada da imprensa. Primeiro, tinham que ser as autoridades da saúde, porque elas têm as estatísticas, elas têm os dados, e são as primeiras a informar. Por exemplo, eu vejo um erro. Tem uma campanha contra a dengue que é em português. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Este é um país que fala crioulo. As pessoas entendem crioulo. O crioulo não é igual ao português. A forma de comunicação em crioulo que chegam diferente. Então, o próprio fato de eu fazer uma promoção preventiva numa língua que não é dominada por todo mundo, eu estou atuando errado. Não é? E que encontro que foi feito com a comunicação? No passado, quando a gente tinha problema, chamava-se a comunicação social. Fazia encontro, pedia apoio, vamos lá. Não, as coisas não nascem assim. Tem que ter estratégia. A comunicação social não pode agir substituindo as instituições oficiais responsáveis pela comunicação da saúde. Tem que ser, há que haver um plano. Não é a coisa avulso. O avulso não vai funcionar. Como chama? Tem que haver um plano estratégico. Neste momento, que plano que temos? A comunicação foi chamada? Houve encontros para pedir apoio aos meios de comunicação? Há trabalho na rádio, de comunicação na rádio, que é a rádio que chega a todo mundo? Em línguas locais, em crioulo de Santo Antão. É verdade que Santo Antão não tem. Em crioulo do Fogo, há rádios comunitárias que chegam mais próximo. Então, não é fazer uma coisa aqui e achar que serve para todo mundo, que vai chegar a todo mundo. É uma situação... Concorda, Pinho? Sim. Não, eu estou inteiramente de acordo. Aliás, essa era a primeira referência que eu queria fazer. Não faz sentido nenhum fazer-se uma campanha destas falando uma língua que não é utilizada por toda a gente, não é? E que não é imediatamente compreensível, provavelmente, para a maior parte da população. Depois, há um outro aspecto que gostaria de referir. Aliás, vários aspectos que referia
de referir. A declaração de situação de contingência em todo o país é correta, ou seja, o governo esteve bem. Eu acho que pecou por ser tardia. Como também a capacidade de resposta da Proteção Civil não devia ter demorado tanto, nomeadamente a operacionar a estrutura de resposta no terreno. É óbvio que há aqui várias questões que têm a ver com isto, com as dificuldades da Proteção Civil, nomeadamente em matéria de acesso a recursos e em capital humano, ou seja, precisa de mais técnicos capacitados para ter uma mais imediata capacidade de resposta. Mas o que eu acho, há uma coisa que eu acho repugnante nesta questão da dengue, que é o aproveitamento político que se tem feito disto. Por exemplo, num primeiro momento, ainda a Proteção Civil não estava no terreno, ou notava-se muito pouco, a proliferação de casos de dengue foi logo utilizada para atacar a Câmara Municipal da Praia. O que aqui levanta duas questões. Primeira questão, não é rigorosamente exato que a responsabilidade toda seja da Câmara da Praia, primeiro aspecto. Segundo aspecto, que a Câmara da Praia tem responsabilidades ao nível do saneamento, claro que as tem, e as coisas não têm funcionado da melhor forma, por várias razões que agora não interessa aqui estar a referir, mas também o Estado e a sua estrutura de saúde também têm alguma responsabilidade nesta matéria. E depois, um argumento que utilizavam eram este. Os maiores casos de dengue ocorrem na praia, aconteceram na praia. Bolas, qualquer surto de uma doença, seja ela qual for, por exemplo, nos Estados Unidos, é óbvio que em Nova Iorque haverá muito mais casos do que numa cidade do interior. E, portanto, o aproveitamento político de uma maleita que está a afetar a população toda, acho que é política baixa. E depois, por outro lado, a prova que o problema não é só na cidade da Praia, embora seja o maior problema esteja localizado na cidade da Praia, porque é a maior cidade do país e a que tem mais população, a verdade é que o governo decretou este estado a nível nacional. Portanto, quer dizer que nos outros municípios também há problemas. Não tão graves em número de casos, mas o problema está lá. Depois, eu parece-me que neste momento finalmente se começou a atacar de frente o problema. Sinto que isso está a acontecer, embora esta campanha, junto da população, o seu maior problema é aquilo que a Marilene falou no princípio, é a comunicação. A comunicação está a ser muito mal feita. Ok, Pinho, Marilene, 1 minuto para cada um resumo desta conversa, já estamos no final. Começamos pela Marilene. Ladies first. O resumo, e que vai continuar notícia nos próximos tempos, é a questão presidencial, porque tem interesse político também, né? E quem está muito revoltado não está preocupado com as finanças do Estado, está preocupado com a questão política. A gente sabe disso, infelizmente. E a questão da dengue, que ontem a ministra já falou que vai pedir para os parceiros vacina. O principal parceiro a produzir vacina é o Brasil, que neste momento já não tem vacina nem para a sua própria população. Já restringiu. Obrigado, Marilene. Bom, eu de facto também acho que os temas recorrentes nos próximos tempos vão ser de facto a questão da presidência, por razões obviamente políticas, e a questão da dengue, em particular aqui na Praia, como já se percebeu, que vai ser utilizada como arma de arremesso político. Não há nada de novo em relação a isso. Vão ser as duas grandes questões, embora eu pense que há uma possibilidade de
a questão do falecimento das parturientes e do desaparecimento do bebê estarem nas agendas também nos próximos tempos. Vamos lá ver qual é a evolução da situação. Neste último caso, qual o papel do jornalista? É não deixar morrer a situação, não deixar que a situação morra no próprio inquérito e nunca se saibam quais são as responsabilidades. E pior que isso, acho que os jornalistas não devem permitir que a culpa seja imputada às vítimas. Certo, muito obrigado, Pinho. Muito obrigado, Pinho. Muito obrigado, Marlene. Também um abraço especial ao Orlando. Que então, não íamos sugerir um livro ou outra coisa qualquer? Porque eu tinha 2 sugestões. É que já estamos mesmo em cima aqui na rádio. É complicado. Então fica para a próxima, porque o Pinho vai ser convidado nas próximas oportunidades e também contamos ter aqui mais vezes a presença da Marlene. É isto, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço especial ao Orlando, que teve de sair mais cedo. Quanto a si, caro amigo, ouvinte e internauta, nos vemos daqui a uma semana para mais um Clube de Imprensa. Até lá, fique bem e fique na companhia da Rádio Alfa. Até já. Os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre